Olá, boas-vindas a você. Meu nome é Ana da Conceição, sou biomédica, trabalhei com análises clínicas um bom tempo e depois fiz a minha pós-graduação em acupuntura e trabalho hoje com a terapia holística há mais ou menos 10 anos. Sempre procurando unir as técnicas das duas situações, né? Da parte da medicina tradicional chinesa, então eu utilizo acupuntura, ventosa, moxa, aurículo, shiatsu, e da parte da terapia holística, a psicoterapia, os florais, as barras de axis, reiki, a radiestesia radiônica e a imposição das mãos também. Essa transição de uma área para outra aconteceu justamente pela diferença de visão das duas situações. Na época de laboratório, a gente liberava os exames, que o paciente levava até o médico, que via as alterações, caracterizava uma doença e a partir de então prescrevia um medicamento correspondente para tratá-las. O porém é que essas doenças eram recorrentes, até chegar ao ponto do paciente ser orientado a usar os medicamentos para o resto da sua vida. E é claro que isso às vezes é importante, mas o importante também e que não acontecia era a busca da origem daquela doença, que poderia muitas vezes ser da parte emocional, da parte mental, espiritual, energética e até mesmo social. Foi a partir daí que eu resolvi mudar de caminho para poder ajudar, cuidar dessas pessoas de uma forma integral. Nessa trajetória, aconteceram situações muito interessantes, como por exemplo, através de atuação em consultório, escolas, asilos, o que eu pude perceber foram situações onde crianças com muito medo acabavam fazendo xixi na roupa. Adolescentes, jovens, muito preocupados com as questões do vestibular, acabavam desenvolvendo uma gastrite nervosa. E idosos de um asilo, na época de Natal, Ano Novo, por causa de muita tristeza e muita saudade dos seus familiares, acabavam adoecendo de pneumonia. E muitas vezes eles acabavam falecendo. Veio aí toda a confirmação que eu precisava da veracidade das teorias da medicina chinesa, que coloca o quanto as emoções prejudicam os órgãos correspondentes. No caso que a gente citou, a questão do medo fragilizando o rim, a questão da preocupação danificando o estômago e a tristeza enfraquecendo os pulmões. E, diante da nossa terapia, a gente tem um leque muito grande de técnicas de harmonização que a gente pode usar. Eu, particularmente, gosto de associar uma com a outra, dependendo da necessidade, mas tem uma em especial que eu praticamente uso em todos os atendimentos, independente da técnica que eu tiver que usar, que é a imposição das mãos. Eu sei que isso vai remeter a que a gente pense numa simbologia, numa espiritualidade, religiosidade, e não é à toa, afinal Jesus curava os doentes com as mãos. E hoje a gente percebe a mesma coisa acontecendo com os messiânicos utilizando o jorei, com os espíritas utilizando o passe e com os terapeutas utilizando o reiki. Mas muitos estudos foram feitos para comprovar cientificamente a eficiência dessa técnica. E um estudo muito interessante foi feito em conjunto com a USP e a Unifesp, onde foi comprovado um aumento muito grande das células de defesa, combatendo as células cancerígenas em camundongos. E, posteriormente, em idosos, além disso, né, da parte física, também a parte de depressão, estresse, ansiedade, tensão, tudo isso melhorava com a técnica da imposição das mãos. E a ciência acabou denominando essa energia liberada pelas mãos como energias sutis, justamente porque elas estão muito próximas da frequência eletromagnética de nível baixinho. É por isso que eu gosto de usar com frequência. E faço isso há muito tempo. E no decorrer desse tempo, eu pude comprovar mais uma coisa, que a técnica da imposição das mãos é altamente potencializada com a intenção. Eu não digo intenção como um desejo,
Eu digo a intenção como um foco, um direcionamento energético, sabe, muito específico, onde a gente direciona toda a nossa intenção para o alívio daquela dor. De uma forma muito simples, como num processo meditativo, acalmando a mente, serenando a respiração, colocando toda a nossa consciência naquilo que a gente vai fazer. E existem processos meditativos muito simples e eficientes. O que eu gosto é do Ho Oponopono. Justamente porque a gente vai partir de um princípio onde todo ser vivo possui uma vibração. E nós já sabemos cientificamente que cada emoção possui uma vibração diferente. E, por sintonia, a gente acaba atraindo para o nosso mundo físico situações, fatos, pessoas que de alguma forma possuem uma vibração parecida com a nossa. Sendo assim, a gente acaba construindo o nosso mundo físico com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas vibrações, como se fosse um grande espelho, onde a gente provoca, né, a concretização do nosso universo físico de acordo com aquilo que a gente está trazendo aqui dentro. Então, se alguma coisa não está bem no nosso universo físico, a gente precisa corrigir um erro aqui dentro de nós. E isso é uma responsabilidade 100% nossa, de cada um de nós. E é isso que o Ho Oponopono faz. O Ho Oponopono é uma técnica, e o nome tem até a tradução na língua original do Havaí, que é corrigir um erro. E isso é feito de uma maneira muito simples, né? Onde a gente vai fazendo mantras específicos do Ho Oponopono, e com isso a gente vai limpando as nossas memórias negativas que a gente traz de uma forma inconsciente. Mas apesar de serem inconscientes, elas provocam dor, ansiedade, raiva, depressão, medo e vão provocando padrões tão distorcidos dentro da gente que a gente acaba repetindo sempre os mesmos erros e acaba vivendo num sofrimento constante. Então, como eu faço? Eu me concentro, procuro tranquilizar minha respiração, procuro serenar a minha mente, percebo naquele ser que me procurou, buscando ajuda, qual seria a vibração que existe em mim que é parecida com a dele. E peço ao meu eu mais profundo, ao meu Deus interno, à divindade, ao amor infinito, à luz universal, da maneira como cada um sente, como cada um nomeia, mas que sabe tudo. E peço que ele limpe em mim tudo que estiver contribuindo para que aquela situação se manifeste. E a gente faz isso repetindo os mantras, eu particularmente impondo as mãos e vou repetindo. Sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Me perdoe por unir a minha vida à sua para a cura. Sou grata por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. E mesmo que a gente não saiba qual é o problema, mesmo que a gente não reviva nenhuma dor, esses processos vão sendo desbloqueados e os caminhos para a cura vão acontecendo. Para ilustrar uma situação, né, vivida por mim, diante disso que eu estou falando para vocês, eu gostaria de falar a respeito de um senhor que eu atendi durante muito tempo, por causa de uma dor crônica que ele tinha na perna esquerda. E um certo dia ele chegou para ser atendido e além da dor física, ele tinha pelo corpo todo, na pele, um processo alérgico muito acentuado. Então ele se deitou de lado com a parte esquerda para cima para que a gente pudesse trabalhar e eu coloquei as agulhinhas para fazer a sessão da acupuntura, só que ele adormeceu.
E como a gente sabe que esse relaxamento profundo também é muito interessante para que a gente restabeleça o fluxo energético, eu preferi que ele permanecesse daquela forma. E aproveitei o restante do tempo da nossa sessão, impondo as mãos na sua perna esquerda, por toda a sua extensão. E repetindo também as palavras-chave do Ho Oponopono. Quando a gente terminou, eu retirei as agulhinhas, ele se virou, estendeu as duas pernas paralelamente sobre a maca. E a gente sabe que as nossas terapias de harmonização agem no corpo todo de uma maneira geral. E o processo alérgico estava mais suave no corpo todo. Mas a diferença entre a perna esquerda e a perna direita era gritante. Na perna esquerda, onde a gente realizou esse processo, toda a reação alérgica era praticamente imperceptível. Então, eu sei que nós, como terapeutas, estamos sempre em busca de novas técnicas inovadoras para que a gente possa vencer esses desafios atuais. Mas uma convicção eu tenho: se o amor não estiver presente, a gente corre o risco dessas técnicas não passarem de protocolos vazios, sem que a gente consiga tocar a alma das pessoas. Então eu gostaria de deixar aqui o meu desejo de ter contribuído com vocês, a minha disponibilidade para qualquer esclarecimento e o meu agradecimento ao professor Pedro pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho. Um grande abraço e até uma próxima vez.